Me chamo Isabelle e apresentarei meu olhar ambiental de acordo com a unidade 6, que trata das unidades de conservação e preservação. O meu livro escolhido foi Direito Ambiental, do Paulo de Bessa Antunes. Aqui gostaria de deixar um trecho desse artigo científico que achei bastante interessante sobre o tema do meu olhar ambiental. A partir da percepção dos danos ecológicos ocasionados em razão do industrialismo e visando a proteção de biomas e espécies ameaçadas, iniciaram-se na esfera internacional as discussões para a instituição de áreas protegidas nas quais se operar sem restrições quanto ao uso de recursos naturais e à ocupação humana. O primeiro fruto desse processo foi o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, em 1862 e 72. No Brasil, a implementação de áreas protegidas foi significativamente tardia em comparação a outros países, embora algumas medidas protetivas de espaços específicos remontem ao período imperial. O primeiro Parque Nacional em Tatinga, no Rio de Janeiro, foi criado somente em 1937. O C é a denominação dada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. As áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais são espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção da lei. O conceito de unidade de conservação. O C. As UCs têm a função de averiguar a representatividade de porções significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, dividiu as UCs em dois grupos. As unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, cada uma com objetivos específicos legalmente definidos. As UCs de proteção integral. As UCs de proteção integral que tem por objetivo representar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto de seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa lei. Artigo 7º, parágrafo 1º. Proteção integral é a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. As UCs de proteção integral têm por objetivo principal, como o nome já diz, preservar de forma integral a natureza, admitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais. As regras e normas aplicadas a esse tipo de UC são mais restritivas, não permitindo consumo, coleta ou danos aos recursos naturais. Como exemplos de atividade de uso indireto podemos citar o turismo ecológico, atividades turísticas guiadas com a intenção de proporcionar um contato sustentável com a natureza, comprometido com a conservação e a educação ambiental.
Essas atividades podem ser banhos nas cachoeiras, nos rios, caminhadas orientadas nas trilhas, entre outras. Pesquisa científica. A pesquisa de natureza ambiental, econômica e social nas unidades de conservação é importante para o conhecimento e manejo a curto, médio e longo prazo nessas unidades. A educação ambiental. A educação ambiental tem o objetivo de aproximar a comunidade da UC para que ela entenda a importância de preservar o local e seu entorno. Muitas unidades abrangem vagas para a visitação à UC e realizam trilhas guiadas, unindo aspectos da natureza e da educação ambiental. Atualmente, as UCs de proteção integral estão, em sua maior parte, localizadas no bioma da Amazônia e ocupam praticamente metade da área total das UCs de uso sustentável, como exemplifica a tabela a seguir. Estações ecológicas. Essa categoria de UC se assemelha a um santuário da natureza, um verdadeiro banco de biodiversidade com alto grau de restrição às atividades humanas. As estações ecológicas têm dois objetivos definidos por lei: a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. A visitação pública é proibida, à exceção daquela com objetivo educacional, conforme o plano de manejo da unidade de conservação. O domínio e a posse das estações ecológicas necessariamente devem ser públicos, até porque, em virtude do alto grau de restrições às ações humanas, já destacando as propriedades incluídas dentro dos limites da UC, não apresentam qualquer proveito econômico. Por essa razão, a Lei 9.985 de 2000 diz que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas. Artigo 9, parágrafo 1º. Reservas biológicas. Essa categoria de unidade figura entre as mais restritivas às atividades humanas. O lado da estação ecológica forma o que se pode chamar de núcleo duro das unidades de proteção integral. A reserva biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e dos demais atributos naturais existentes em seus limites. Para isso, está proibida interferência humana direta ou modificações ambientais. As únicas exceções se assemelham àquelas previstas para as estações ecológicas. A Lei 9.985 de 2000, no artigo 10, permite expressamente a atuação humana para medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Parques nacionais. O grande diferencial desse tipo de UC é que a preservação do ecossistema leva em conta, além da sua relevância ecológica, também a sua beleza cênica. Nessa unidade podem ser realizadas pesquisas científicas, atividades de educação e interpretação ambiental, recreação e turismo ecológico. A visitação pública e a pesquisa científica estão regradas conforme o plano de manejo da unidade. Os parques podem ser estaduais, quando criados pelo governo do estado, municipais, quando criados pela prefeitura, ou nacionais, quando criados pela União. São feitos em áreas públicas e a visitação e pesquisas estão sujeitas às regras do Conselho Gestor. Monumentos naturais. Essas áreas têm como função preservar sítios naturais raros,
singulares ou de grande beleza cênica. Não são constituídos apenas por áreas públicas, mas também por áreas particulares, desde que compatíveis com os objetivos da unidade em relação à utilização da terra e dos recursos naturais do local. A visitação pública e a pesquisa científica estão sujeitas às regras determinadas no plano de manejo. Em caso de desacordo com essas regras, os moradores locais são desapropriados. Refúgios de vida silvestre. Essa UC também pode ser composta por áreas particulares, desde que de acordo com as regras do plano de manejo. O principal objetivo é proteger ambientes naturais necessários à existência ou à reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Unidades de conservação de uso sustentável. As unidades de conservação de uso sustentável, também chamadas de unidades de conservação de uso direto, são as unidades em que há conservação de atributos naturais, mas a exploração de parte dos recursos disponíveis é permitida desde que em regime de manejo sustentável. Essas UCs e de uso de direito buscam conciliar a preservação dos recursos naturais e da diversidade biológica com o uso sustentando de parte desses recursos. Essa categoria de UC admite a presença de moradores, mas eles precisam adaptar sistemas de manejo tradicionais para métodos preservacionistas. A exploração dos recursos permitidos inclui uma ampla gama de atividades de exploração comercial, mas essas devem, obrigatoriamente, obedecer a um plano de manejo específico, especialmente desenvolvido para cada unidade ou tipo de unidade dentro de um estado. O plano de manejo deve ser montado por órgãos ambientais capacitados e o objetivo é permitir que a área seja explorada de maneira a não causar danos ambientais, visando sua utilização contínua por muitas gerações e, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos de importância ecológica presentes. As UCs de uso sustentável é de vital importância para manter o uso de vida de populações tradicionais que há muito tempo habitam essas regiões, portanto, são fortemente ligadas a elas. Em algumas UCs são permitidas inclusive atividades de empresas. Exemplos são as áreas de proteção ambiental, APAs. Trata-se de um tipo de UC de uso direto que permite a reutilização de atividades privadas dentro da área, como mineração, criação de gado e agricultura, tendo como única exigência a cautela do manejo de recursos naturais. A prática da pecuária no interior das UCs de uso sustentável, elencadas no artigo 14 da Lei Federal, da Lei Federal 9.9000, perdão, do artigo 14 da Lei Federal número 9.985, de 18 de julho de 2000, é permitida sob o ponto de vista legal, embora deva ser vista como exceção, tendo em conta a degradação ambiental em geral de grande extensão provocada por tal prática. As UCs de uso sustentável permitem a exploração de seus recursos naturais, desde que isso ocorra de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é a união de diretrizes oficiais para origem e gerenciamento das unidades de conservação UCs no país. Ela age sobre nível federal,
estadual e municipal, e também rege ações envolvendo a iniciativa privada. Relaciona as UCs em 12 categorias, com finalidades distintas quanto à utilização e cuidado. É importante salientar que algumas necessitam atenção especial ao cuidado, por suas vulnerabilidades e especificidades, enquanto outras podem ser preservadas com utilização sustentável. Ela possibilita que a preservação ambiental aconteça de forma organizada. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é fortalecer as UCs, de forma que o gerenciamento de todas as UCs sejam complementadas, certificando que as amostras ecológicas e consideravelmente viáveis dos diversos ecossistemas, habitats e habitantes sejam representadas corretamente no território nacional e nas águas jurisdicionais. Criado pela Lei Federal de número 9.985, de 18 de julho de 2000, o SNUC foi uma resposta ao artigo 225, inciso 1º do capítulo 6 da Constituição Federal, que determina a definição de espaços protegidos, como aponta a transição abaixo. Definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justificam sua proteção. Os SNUC serve para garantir a preservação de diversidade biológica, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais e fazer a proteção das comunidades tradicionais, seu conhecimento e cultura. Os objetivos do SNUC são contribuir para a conservação das variedades de espécies biológicas e dos recursos genéricos no território nacional e nas águas jurisdicionais, proteger as espécies ameaçadas de extinção, contribuir para a preservação e a restauração das diversidades dos ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza e do processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, proteger as características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meio e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental, além de recreação em contato com a natureza. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e a sua cultura, promovendo a social e economicamente. Os fundamentos constitucionais dos ETPs e das UCs. As bases constitucionais para o poder público possa instituir os UCs estão no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, que ordena ao poder público que defina em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. A demarcação das áreas protegidas é feita com base no poder de polícia
e de delimitação legal dos exercícios de direitos individuais em benefício da coletividade de que é adotada a administração pública. De acordo com Paulo de Bessa Antunes, a demarcação das áreas protegidas é feita com base no poder de polícia e de delimitação legal dos exercícios de direitos individuais, em benefício da coletividade que é dotada a administração pública. Utilizo a expressão delimitação, visto que, na concepção que adoto, os direitos são exercidos dentro dos contornos legais sob os quais foram inscritos na ordem jurídica. Dessa forma, não há uma limitação de direitos, mas o seu exercício no interior do círculo estabelecido pela própria lei. Sendo assim, a definição de EDEP poderá ser feita mediante de leis ou decretos conforme o caso. Responsabilidade civil ambiental. A responsabilidade civil em matéria ambiental é de natureza objetiva na modalidade risco integral, sendo, portanto, irrelevante analisar o elemento subjetivo do poluidor, bem como a licitude ou não da atividade causadora do dano. Nesse sentido, preceitua o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 6.938 de 81, que diz: sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente. Dessa forma, é irrelevante a existência ou não de vontade por parte do agente de causar o dano ou mesmo a negligência, imprudência ou imperícia na sua atuação. Assim, aplica-se, nos casos de dano ambiental, a teoria do risco integral, por meio do qual a responsabilidade objetiva é agravada, ante a inexistência de hipóteses excludentes do nexo causal. Assim, caso ao realizar obras para a implementação de rede de energia elétrica no interior e no entorno de uma unidade de conservação de proteção integral, inclusive com supressão de componentes, a concessionária de serviço público causou dano ambiental de natureza grave à unidade de conservação de proteção integral mantida pela União. Ela deve ser responsabilizada civilmente por tal ato. Vê-se, portanto, que a empresa deve responder pelo dano causado ao meio ambiente com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, adotando-se a sua modalidade prevista na teoria do risco integral, não havendo que se perquirir o porquê do dano ter sido causado. Portanto, aqui concluo meu trabalho. Gostaria de agradecer todos que estiveram aqui até o final e agradecer à professora Blaine pela oportunidade.